Pastor, faça favor, eu não quero tomar o tempo, nem o espaço da palavra, nós já louvamos o Senhor, agora nós vamos ouvir o que Deus vai falar com você. Você que está aí acompanhando pela internet também, aproveita agora para dar uma viralizada aí, manda o link desse culto para alguns amigos seus aí, vamos fazer um evangelismo virtual. E eu vou passar então a palavra para o pastor Clóvis, ele vai se apresentar, os amigos que vieram com ele, tá bom, pastor? Fique à vontade. Obrigado, amigo. Deus abençoe, viu? Obrigado, pastor Dimas, pastor Luiz, pastor Hugo. Amém? A igreja lá tem mais de 100 anos, eu estou desde o começo. Por que eles riram, será? Bom dia, irmãos, bom dia. Que bom estar com vocês aqui, que honra. Obrigado, pastor Dimas, pelo honroso convite de celebrar os 36 anos dessa igreja linda, aliás, lindíssima, que prédio bonito, né? Que casa bonita que vocês têm, bem estruturada. Eu sou pastor da igreja lá, não foi 100 anos não, sou pastor da igreja lá há 32 anos, mas sou casado há 34 e trabalho de tempo integral há 34 anos também. Tenho 2 filhas, as 2 filhas trabalham comigo no meu ministério, né? Graças a Deus. Por favor, vem comigo, abre a tua Bíblia a carta aos Hebreus, esse texto tão bonito. Aliás, todo o texto de Hebreus é lindo. Quando se fala no capítulo 11, então, aí a gente realmente vê a beleza desse texto. Eu quero ler só um versículo que você conhece de cor e salteado, você conhece muito bem, e eu quero falar com você sobre esse versículo, que diz assim, versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Diz aqui, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quero repetir o texto, tá bom? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Quem crê na palavra, diga amém. Então eu quero falar com você nesta manhã sobre a razão, talvez o motivo, né, a necessidade da fé, a razão da fé. Qual é a razão principal da fé? Irmãos, a fé é a maior ferramenta que um cristão pode ter nessa vida. A fé é uma ferramenta indispensável. Nós não podemos ignorar a fé. A fé não é para ser lembrada num momento de dificuldade, era para ser lembrada todos os dias. Nós temos que viver os desafios da fé todos os dias. Não é algo, como eu disse, que você deve deixar de lado. Você tem que pensar nela sempre, você tem que olhar para ela sempre. Porque, na verdade, a fé, ela consegue mudar realidades. Ela muda realidades, ela aponta um futuro, ela define um futuro e, com certeza, inclusive a nossa eternidade. A fé tem o poder de estabelecer o amanhã na nossa vida. Então, não é algo para ser deixado para trás, não. Porque os sonhos de Deus são realizados através da fé do seu povo. Eu tenho uma frase que eu digo lá em Jundiaí, eu vou permitir permissão para o pastor Dimas para falar aqui o seguinte, que nós não fazemos coisa alguma sem Deus. Concorda comigo? Nós não fazemos nada sem Deus. Mas Deus resolveu também não fazer nada sem a participação do seu povo. Ele sempre usou uma pessoa para agir na terra, para se manifestar na terra. Então, Ele age através de nós. Então, para que os sonhos de Deus se realizem nesta terra, nós precisamos, meu irmão, viver a fé poderosa em Deus. Tem crente aí ou não? Nós precisamos viver, porque ela abre um caminho que nada mais abre. Ela realiza coisas que nada mais consegue realizar, a não ser que for pela fé. Os sonhos de Deus são realizados na Igreja Batista Pedra Viva, porque tem um povo de fé. Tem gente de fé aí? Tem gente de fé? Levanta a mão, levanta a mão. Ei, Deus!
Ou seja, Deus realiza os seus milagres através de um povo. Vocês venceram 36 anos por causa da fé. Vocês vão continuar vencendo também por causa do exercício da fé. E pode ter certeza que o exercício da fé nem sempre é agradável. Na verdade, a maioria das vezes não é agradável, mas ele é poderoso para mudar a nossa vida. Ele é poderoso para transformar a nossa vida. Cristão que é cristão, na verdade, deveria agradecer a Deus pelas dinâmicas difíceis da vida, porque isso tem o objetivo de aumentar a nossa fé. Amém? Mas talvez alguém diga assim, mas o que é fé, pastor? Como é que esse negócio de viver pela fé, e às vezes tem a ideia de que viver pela fé são aquelas pessoas que vivem no meio do mato, os missionários que não têm acesso a muitas coisas, tem que se valer daquilo que tem diante dele, e a gente fala, ele está vivendo pela fé. E a gente envia um missionário e diz para ele, vai viver pela fé. Eu pergunto para você, existe algum cristão que consegue viver sem fé? Não. Todos nós vivemos pela fé. A fé é experimentada todos os dias, não é? Em todos os momentos nós estamos experimentando o exercício da fé. Tem tantas coisas que acontecem, tem tantas propostas para você, que você precisa viver pela fé, você precisa estar na fé para poder vencer aquelas coisas que você sabe. As dinâmicas da vida, as dificuldades da vida, as questões que você e eu passamos. Nós ouvimos alguns testemunhos, nós lemos alguns testemunhos aqui, incríveis, de pessoas que tiveram câncer. Foi fácil? Não. Minha esposa diz uma frase, se você quiser contar a sua história, tenha coragem de vivê-las. Se alguém quiser contar o exercício da fé, tem coragem de viver. Tem coragem de viver esses momentos difíceis que são da vida, são proporcionados pela vida. E às vezes, sim, com a permissão de Deus para aumentar a nossa fé. Tem crente aí? Ela é tão importante que em Judas, no seu 3º versículo, que só tem um capítulo, ele diz assim, exorto-vos a batalhar diligentemente pela fé, insistentemente pela fé. Ele diz como uma exortação. E ele está falando para você batalhar diligentemente, ou seja, olhando sempre, fazendo sempre, colocando isso na sua vida, a fé. Batalhar pela fé. É muito bom ouvir testemunho de outras pessoas, mas melhor é você contar o seu. É muito bom ouvir alguém que passou por uma dinâmica difícil e venceu, contar o seu é melhor. Eu não estou dizendo que viver é de boa, não. Eu estou dizendo que contar essa história é melhor. Contar essa experiência de fé é melhor. Pode ter certeza. A grande arma do diabo, o nosso inimigo, é tirar o foco dos cristãos sobre a fé. Ele faz tudo, ele planeja tudo, coloca outras coisas, coloca outros desejos, coloca um outro olhar numa outra direção para tirar o foco da fé. E a fé, meu irmão, ela é extremamente necessária, ela é tão necessária que em Efésios capítulo 2 faz questão de deixar registrado que a salvação é pela graça mediante a fé. Ou seja, a nossa salvação é pela fé. E se ela é pela fé a nossa salvação, depois de salvos, nós vivemos por ela. Nós precisamos viver pela fé. É necessário isso, é necessário o exercício da fé. É necessário você passar por situações para viver o exercício da fé. Então a fé, ela realmente é muito importante. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu creio aqui, eu entendo aqui nesse texto que o grande objetivo da fé é agradar a Deus. Há muitas pessoas que acham que é diferente, mas não é. O grande objetivo da fé é agradar a Deus. Tem muitas pessoas que colocam um objetivo na sua vida, não é pela fé conquistar alguma coisa. Eu não estou dizendo que ela não faz, mas não é esse o objetivo. Para a gente viver algo que Deus quer que a gente viva, nós precisamos entender qual é o propósito. Qual é o propósito, meu irmão, da fé? Agradar a Deus. Tem crente aí ou não? Agradar a Deus.
Vamos ver na história de algumas pessoas que inspiram a gente. Eu tenho aqui a primeira história de Abel, que está registrado lá em Gênesis capítulo 4. Essa história é incrível, não é? Entre ele e o irmão chamado Caim. Abel, diz a palavra de Deus, diz o texto que Abel diz assim, que Deus aceitou Abel e a sua oferta, porque ele foi agradável a Deus. Deus não aceitou a oferta, Deus aceitou primeiro o ofertante, para depois aceitar a oferta. Porque Deus está interessado em como o nosso coração está direcionado para Ele, para agradar a vida dEle. Ou seja, e quando você vê a história de Abel e de Caim, é uma diferença muito grande. Não é? Qual é a diferença das duas ofertas? Tem outras, mas essa diferença que eu quero destacar com você. Qual é a diferença da oferta? Diz a Bíblia assim, que Abel, das suas primícias, trouxe uma oferta ao Senhor. E quando ele fala de Caim, diz assim, ao passo que Caim, ao passar de uns tempos, Caim trouxe a sua oferta. Ou seja, Abel colocou em primeiro lugar. Ele colocou em prioridade, porque você, meu irmão, agrada alguém, agrada uma pessoa, quando você coloca ela em destaque, em primeiro lugar. E com Deus não é diferente. Então diz a Bíblia que Abel, das suas primícias, as primeiras coisas, o primeiro fruto dos seus animais, ele trouxe uma oferta. Mas Caim não, ao passar de uns tempos, passou um dia, passou outro, acho que eu vou dar uma oferta, Senhor. Os dois sabiam que tinham que dar, só que um tinha como prioridade, e isso agrada a Deus. É importante você entender isso, inclusive passar para a sua geração, para os seus filhos. Quando você trata a sua contribuição, você trata ela como prioridade. Mas não é por causa da contribuição, é por causa do Deus que salvou você e eu. Tem crente aí ou não? Por causa do Deus que me salvou e te salvou, que escreveu o nosso nome no livro da vida. Ou seja, Abel agradou a Deus. Na verdade, ele satisfazeu, ele trouxe satisfação a Deus. Agradar a Deus é satisfazer a Deus. Vamos ver lá mais um. Tem lá um homem chamado Gideão. Está lá em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Numa grande dificuldade, talvez o momento mais difícil da sua vida, ele estava malhando trigo no lagar. Lugar era o lugar onde você pisa nas uvas para fazer o vinho, mas ele estava escondido, não é, malhando trigo, porque os inimigos filisteus, eles estavam ali e roubavam tudo, roubavam os animais, roubavam o trigo. Então ele se escondeu para que não fosse roubado. Ele estava com medo, ele estava acuado. Mas no momento apareceu um anjo do Senhor e disse para ele assim: Ei, Gideão, ô homem valente. O senhor não está entendendo. Eu estou com medo aqui. Diz a Bíblia que ele era da menor família de Israel, da família de Manassés. Ele era o menor da casa do seu pai. Ele era, como diz aí a expressão que se usa, ele era o último bolacha do pacote. Ele era o último do último. E ele estava naquela condição, mas Deus chega para ele e fala assim: homem valente. E ele dizendo: Senhor, o senhor está vendo a nossa situação, e ainda parece que o senhor permitiu, é isso? Aí Deus volta para ele e fala assim: vai nessa tua força, homem de Deus. Sabe aquelas dinâmicas que você está vivendo, que talvez você esteja vivendo, passando, ou passou por aquelas dinâmicas difíceis, e a vida é assim? Deus sempre está conosco, Ele está com a gente, Ele continua na nossa vida, Ele continua com a gente, sempre dizendo: levanta a tua fé, vai nessa tua força, homem de Deus, não pare, acredite. Não deixe de acreditar. Você sabe qual foi a primeira coisa? Foi a primeira coisa que ele fez depois disso? Ele vai e oferece um sacrifício ao Senhor. Porque não importa a situação, não importa a dinâmica, não importa o problema que você está passando, você sempre vai na direção de Deus e adora Ele, inclusive nas dificuldades. Você sabe como terminou a história? A história foi incrível, foi fantástica. Gideão, apenas com 300 pessoas, ele vence um exército de milhões e milhões de pessoas. Como diz a Bíblia, como areia na praia do mar era o exército, era muito grande. Deus vai lá e fez o sobrenatural. A gente precisa entender, irmãos, que a nossa fé leva ao Deus que pode o impossível na nossa vida. Nós vamos na direção dEle apenas. Você está entendendo? E ele resolveu agradar a Deus.
Ele resolveu fazer o que Deus queria que ele fizesse. Ele acreditou no sobrenatural. Ele não parou diante do seu problema. Ele não parou diante da sua dificuldade, que não era grande. Deus ainda trouxe uma dificuldade maior, porque ele tinha 22 mil pessoas, aí diminuíram para 10, e das 10 Deus falou, não é muita gente ainda. Ele colocou, fica com 300 tá bom, conhecido como os 300 de Gideão. Aleluia. Você está procurando a sua solução em pessoas, você está procurando o teu milagre em gente, talvez no governo. A nossa bênção para o Brasil não é o Bolsonaro. A bênção para o Brasil é Deus na nossa vida. Aleluia. O nosso socorro não vem de um homem, não vem de uma política. O nosso socorro vem do céu. Aleluia. A gente está falando de Brasil, está falando do que está acontecendo no Brasil, mas o milagre do Brasil, às vezes eu falo, o Brasil precisa nascer de novo. Quando eu olho para a política, o que eles construíram não é nessa máquina tão poderosa que é a política. Quando eu olho para o judiciário, quando eu olho para o executivo, eu falo, meu Deus, o Brasil precisa nascer de novo. Uma cultura de corrupção sobre a nação brasileira terrível. O Brasil precisa nascer de novo. Aí a gente vai orar. Meu irmão, se você for orar para não acreditar no que você está orando, então nem ora. Então eu oro que o Brasil vai ser o país mais rico do planeta, mais próximo do planeta. Eu oro que o país vai ser mais missionário de todos os tempos, de todas as eras. O Brasil vai ser o país, tem crente aí, irmãos, mais missionário. Pastor, mas isso é impossível. Não, para mim é, mas para Deus não é. Tem crente aí? Foi isso que Gideão entendeu. Ele vai lá e oferece um sacrifício ao Senhor, porque ele estava dizendo, eu sei quem tu és, eu quero te agradar, Senhor, ainda que eu morra nessa história. Mas tem mais 3, uma história registrada em Daniel, capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Já ouviram falar neles? Você lembra da história que está registrada em Daniel 3? Estou contando essas histórias apenas para aumentar a tua fé. Essas histórias que você conhece. Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens importantes, reconhecidos entre o povo. Tinha um homem chamado Nabucodonosor, um rei, que resolveu fazer uma estátua e que todos tinham que se prostrar diante da estátua quando tocavam as trombetas, etc. E então todo mundo tinha que se prostrar. Então todo mundo se prostrou, mas 3 ficaram em pé. 3 não se arredaram. E havia uma promessa do rei naquela época, que quem não se prostrasse seria jogado na fornalha de fogo ardente. Mas eles ficaram em pé. Tinha gente do lado dele que falou, você está louco? Você vai ficar em pé? Você não sabe o que vai acontecer. Mas eles disseram, não, a gente não se curva diante do Deus dessa vida. A gente só se curva diante do Deus que criou os céus e a terra. Aí denunciaram eles para o rei, chamaram, então levaram eles diante do rei, e o rei falou, vocês estão loucos, vocês não ficaram sabendo o que eu falei, vocês vão morrer se vocês não se prostrarem, vou te dar uma outra chance. Tocaram de novo as trombetas e eles ficaram em pé. E o rei falou, o que vocês estão pensando? Que o Deus de vocês vai te livrar? Eles falaram, eu não sei se ele vai nos livrar, mas nós não nos prostraremos diante dessa estátua, só nos prostramos diante de Deus. Não, se Deus nos livrar dessa, Ele pode nos livrar. Mas se Ele nos livrar, ó rei, fica sabendo que nós vamos continuar só nos prostrando diante do Senhor que fez os céus e a terra. Eles não fizeram essa loucura de se prostrar diante de um Deus da terra. Tem crente aí ou não? Tem crente? Diante de uma situação, o convite do diabo é que a gente se prostre diante dessas circunstâncias, diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de uma dinâmica. Mas não, irmãos, Deus nos convida a confiar no Senhor, a saber que Ele é o Deus que pode todas as coisas. Você lembra como é que terminou a história? Você lembra, meu irmão? Quando foram eles jogados, o rei ficou tão nervoso que mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha, que tanto é verdade que aqueles que levaram eles para a fornalha morreram no meio do caminho, foram queimados no meio do caminho, mas eles foram colocados dentro da fornalha. E o rei sentado no seu trono olha para a fornalha e ele enxerga lá, ele diz assim, nós não lançamos 3 apenas lá na fornalha? E os seus servos disseram, sim, apenas 3. Mas ele diz assim, eu vejo um 4, semelhante ao Filho dos deuses. Eita glória! Você acha que está registrado na Bíblia à toa?
Não, ele está registrado na Bíblia para que você saiba que o mesmo que Deus fez com o Sadraque, Mesaque e Abednego pode fazer com você. Ele pode fazer com você. Ele vai manifestar sua presença no momento mais difícil na sua vida. Sabe, crente? Eu tenho a ideia, às vezes, que o milagre maior não é Deus nos livrar da tempestade ou da fornalha, mas é Ele nos sustentar nela. Tem muitos momentos que Deus não nos livra, talvez os mais ainda, mas porque Ele vai mostrar que Ele é Deus sustentando você numa tempestade ou numa fornalha. Eles saíram de lá ilesos, nem a roupa deles, diz o texto, cheirava fumaça. Deus livrou ele de todas. Você precisa entender, meu irmão, e precisa aumentar a sua fé. Não há o que Deus não possa fazer para a sua vida e por você. Não há o que Ele não possa promover na sua casa, na sua vida. Não há nada que Ele não possa mudar a realidade. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele cura o canceroso, Ele cura o cego, Ele liberta o oprimido, tira os demônios daquela pessoa, Ele ressuscita os mortos, aleluia. Ele pode fazer qualquer coisa. Tem crente que entende isso. Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus. Não há o que Ele não possa fazer sobre você. Eita glória. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Tem um outro semelhante, amigo deles, Daniel na cova dos leões. Ele também obedeceu a Deus. Quis agradar. Você sabia que orar agrada a Deus? Então ele orava 3 vezes por dia. E os inimigos dele foram falar com o rei. E falou, rei, não é, faz uma lei, porque eles não gostavam de Daniel, porque Daniel estava crescendo muito no reinado do rei Dario. Então eles fizeram uma lei, rei, que ninguém por um período se prostra para orar para um outro Deus. E esse que fizer isso nesse período será jogado na cova dos leões. E eles falaram, legal essa ideia, então faz esse decreto. E fizeram o decreto. É lógico que eles fizeram isso para prejudicar Daniel, e Daniel era muito bem visto pelo rei. E eles chamaram o rei e falaram, rei, tem um cidadão aí e é teu queridinho. Viu? É o teu bem protegido. Hein? Ele está orando para um outro Deus nesse período. E aí chamaram Daniel, botaram diante do rei, e Daniel estava orando. E o rei, com muito dor no coração, ele pegou e colocou, como ele havia feito um decreto, ele tinha que obedecer o decreto, e colocaram Daniel onde? Na cova dos leões. Jogaram ele lá dentro, com leões famintos. A gente vê um desenho, né, nas revistas de criança, né, o Daniel deitado na juba dos leões, na juba do leão, dormindo. Você já não viu isso, não? Eu já vi isso. Você já viu ou não? Mas a minha ideia é uma ideia um pouco diferente dessa. Aliás, bem diferente. Eu já acho que já foi outra coisa. Acho que Daniel viu a noite inteira. Eu não dormiria. Irmãos, eu não consigo dormir sabendo que os leões estão com fome. E eu lá dentro da cova dos leões. De jeito nenhum. Alguém dormiria, não? Não. Nem com um cachorro em Casa Brava você dorme. Imagina com os leões. E ele estava lá. Eu já vejo Daniel assim, a noite inteira de olho nos leões. E a noite inteira os leões de olho nele. É, crente. Para aumentar a dinâmica. Para aumentar a fé de Daniel. E eu vejo a noite inteira. Você sabe por quê, irmãos? Porque se você não enxergar o tamanho do teu inimigo, você não vai enxergar o tamanho da obra que Deus vai fazer na sua vida. Às vezes é melhor enxergar o tamanho do inimigo e ver o tamanho da obra que Deus vai fazer na sua vida. Tem crente aí, irmãos? Tem crente? Ele ficou olhando a noite inteira, olhando os leões. Eu acredito, irmãos, que Deus fez algo. Deus fez uma barreira, talvez um muro invisível diante dos olhos humanos, invisível para proteger Daniel, porque Deus, aleluia, Deus faz coisas extraordinárias que a gente nem imagina, mas eles estavam assim olhando um para o outro e Deus livrou a noite inteira Daniel. Logo cedo o rei pergunta, Daniel, por acaso o teu Deus te livrou dessa? Porque eu não conseguia. Porque a política também não salva a gente de tudo. Quem salva a gente é Deus. Diga aleluia, crente. Diga glória a Deus. Diga aleluia de crente mesmo. E foi isso que aconteceu. Ele foi salvo. E aqueles que fizeram aquilo com Daniel foram jogados na cova dos leões. E diz a história, diz a Bíblia, que os leões estavam com tanta fome que pegou eles antes de chegar no chão e estraçalharam. E mataram todos eles. Tem crente aí?
Tem crente, a gente poderia ficar aqui horas, poderia ficar um tempo falando sobre os discípulos, do que eles viveram, falando sobre Paulo lá dentro da prisão, não é, louvando e adorando a Deus, Paulo e Silas, você lembra dessa história? Paulo e Silas lá, a gente poderia ficar um tempo falando sobre eles, e a forma como Deus livrou Paulo e Silas, eles estavam adorando a Deus, que crente adora dentro da cova, dentro da fornalha, dentro da prisão, não importa o ambiente, importa quem você é em Deus, a tua fé é poderosa em Deus, você sabe quem é Deus, aleluia, a semelhança de Estevão, que estava sendo apedrejado e as pedras não eram pequenas, deviam ser doloridas, mas naquele momento, diz a palavra que Estevão olha para o céu e vê os céus abertos e Deus e Cristo sentado à direita do Pai, aleluia, e ele adorava a Deus, aleluia. Não importa o que vai acontecer, importa em como você se mantém em Deus. A gente pensa em Abraão, esse homem tão extraordinário, que viveu experiências incríveis, que ele deu o fruto do amor que ele tinha, da esperança que ele tinha, que na verdade quando ele dá o filho, ele não está dando o filho, ele está dando a promessa de Deus. Então a promessa que seria pai de multidões. Então a fé dele não era dar o filho, é dar a promessa de Deus. Mas era uma incongruência, mas como? Deus me deu para cumprir uma promessa, agora ele pede, como é que ele vai cumprir a promessa? Você percebe a dinâmica? Porque a fé, o exercício da fé é assim, tem dinâmicas. A sua dinâmica é uma e eu passo por outras dinâmicas. E eu acho incrível que Abraão passou, a história dele é absurdamente incrível. Ele vai dar o seu filho. Fica imaginando essa história, irmãos. Eu passei algo semelhante, vou compartilhar com vocês. Mas fica imaginando a história de Abraão. Abraão, naquele momento, não é? Deus pede o filho, ele espontaneamente vai dar o seu filho. Não estou dizendo que é fácil. Eu fico imaginando como é que estava o coração dele no caminho até chegar ao Monte Moriá. E ele chega lá perto, ele fica só ele sozinho, ele e o seu filho. Ele deixa o servo, você lembra o que ele falou? Ficai aí, eu e meu filho, vamos adorar e voltaremos. Primeira vez que entra sacrifício e adoração. Primeira vez que aparece na Bíblia a palavra adoração e aparece a palavra sacrifício junto. É a primeira vez. E Abraão vai lá e oferece o filho. Ele monta lá, o filho dele está carregando o cutelo, o fogo, etc. E ele pergunta, pai, está tudo certo, está tudo legal aqui, estamos indo aí viver uma experiência poderosa, tem tudo pronto, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E o pai responde para ele, Abraão responde, Deus proverá para si, meu filho. Aleluia! Aleluia, feliz o filho que tem um pai que tem uma resposta espiritual para impactar a vida dele. Isso aconteceu. Aí eles chegam lá em cima, o pai começa a montar junto com o filho. Ele não era pequeno, irmãos, ele devia ter pelo menos 17 anos. Ele era um menino sadio, forte. Ele poderia fugir, ele poderia amarrar o pai dele, ao invés ao contrário. O pai dele, se ele tinha 17, o pai dele tinha 117. Mas ele olhou e viu tudo aquilo, o pai de repente amarra as mãos dele e os pés, pede para ele deitar sobre o sacrifício, o altar, pede para ele deitar sobre o altar, amarra as mãos, amarra os pés, exatamente como faziam com os cordeiros naquela época, e ele levanta o cutelo, agora vem comigo, começa com os olhos de Isaac, não os olhos de Abraão, mas de Isaac. Isaac ficou pensando ali, meu Deus, eu sei quem é meu pai. Meu pai é um homem de Deus. Meu pai é um homem de fé. Eu sei que ele ouviu a voz de Deus e saiu da sua terra e da sua parentela. Eu sei quem é meu pai. Meu pai sempre acreditou naquilo que Deus estava falando com ele. E Deus sempre falou com meu pai. Meu pai é um homem de Deus. Aleluia. Que bom, meu irmão, quando a gente consegue transmitir isso. Essa fé é poderosa. A fé que morre em você é uma fé medíocre. A fé que morre em você é uma fé pobre. Mas a fé que você tem, que transmite para a próxima geração, é uma fé poderosa. O diabo não tem medo da fé que morre em você. O diabo tem medo de uma fé que é transmitida através de você. Essa fé que transmite de geração em geração, cujos filhos também vivem poderosamente uma fé poderosa. E ele sabia quem era o pai dele, ele sabia que o pai dele era um homem de Deus, e meu pai está fazendo o que Deus pediu para ele. E você sabe o que aconteceu? Deus providenciou um carneiro, e esse carneiro foi sacrificado em lugar do seu filho. Tem crente aí para dar um glória a Deus por causa disso? Sabe o que eu acho? Por que Deus pediu o filho para Abraão? Exatamente por causa disso. Ele achava que Abraão, para testar, para falar, para realinhar, para reequalizar o coração de Abraão. Porque Abraão estava amando mais o filho
que devia ser uma alegria muito grande para ele na velhice ter um filho. Não é? Não é à toa que eles riram, Sara e Abraão riram quando iam ter um filho. E Deus foi ensinar para Abraão que mais importante que a promessa que Deus fez é o Deus que fez a promessa. A gente precisa entender que Deus é mais do que o nosso milagre. Você precisa querer o Deus do milagre em primeiro. E sempre está em primeiro lugar. Eu creio nisso. Lembra do filho pródigo? Ele queria mais a herança do que o pai. Eu não sei porquê, numa igreja neopentecostal, eu acredito em campanha, eu faço campanha, faço uma em janeiro, agora de 8 noites, eu faço campanha, acredito em campanha, mas eu tenho um bocado de temor de não criar um povo que ao invés de querer a Deus, o Deus que faz milagre, ele quer um milagre. Pode ser que você venha e conheça a Deus por causa do problema que você está passando. Tem muita gente que vem para a igreja por uma crise de casamento, uma doença e outras coisas mais. Vem para a igreja, ok? Você veio por uma necessidade, mas você não permanece em Deus por uma necessidade. Você permanece em Deus querendo Deus. Tem crente aí, irmãos? Querendo Deus. Vivendo uma vida com Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. E lógico que isso passa por obediência, irmão. Obediência poderosa. Todos esses exemplos foram obediência. Obediência. Então seja obediente. Seja obediência a Deus naquilo que Deus chamou você para fazer e para ser. Seja dizimista. Seja ofertante. Ah, pastor, mas eu tenho minhas dificuldades. É verdade. Deus não perguntou assim, ó, trazeis o dízimo na casa do tesouro quando você tiver dízimo, quando você tiver dinheiro. Não, ele falou para você trazer o dízimo na casa do tesouro. Tem muita gente querendo ver os céus abertos, mas não é dizimista. Porque a promessa dos céus abertos é para quem é dizimista. Não é? Trazei os dízimos na casa do tesouro, depois eu vou abrir as janelas dos céus. Tem crente aí, irmão? Tem crente aí, diga aleluia. Oh, glória a Deus. Creia, meu irmão. Então você vem e você se aproxima de Deus. E aqui eu quero falar um pouquinho com você, e estou quase terminando. Você se aproxima de Deus. A fé que agrada a Deus faz com que você se aproxima dele. Então, o crente que vai aumentando a sua fé, o que acontece? Ele aumenta o seu tempo de comunhão com Deus, o seu devocional diário. Não é só na igreja que se abre a Bíblia, crente. Não é só na igreja que a gente ouve a palavra. Não, é em casa. Você vai ter tempo, você vai acordar 15 minutos mais cedo para ter um tempo de oração. Ai, pastor, mas eu não gosto de ler. Você gosta sim. É só pegar o jeito que você gosta, você vai gostar. Não é? Se você ler 3 capítulos por dia da Bíblia, você lê a Bíblia inteira no ano, faz um voto a Deus no final do ano. Senhor, esse ano agora, 2023, eu vou ler a Bíblia inteira. Quando terminar, você vai sentir uma alegria muito grande. Não por ter lido a Bíblia apenas, mas porque você se aproximou de Deus. Porque a fé nos leva a nos aproximarmos de Deus. Se ela não nos aproxima de Deus, não tem alguma coisa errada com Deus, nem com a igreja. Tem alguma coisa errada com a gente mesmo. Tem crente aí? Alguma coisa errada com a gente mesmo. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus, tem crente aí ou não? Creia que Ele existe. Não tem coisa mais poderosa. Parece simples de se dizer. Parece uma redundância. Parece que você já sabe disso. Você vai dizer que você sabe disso na hora que você enfrentar uma dureza. Eu sou pastor há 32 anos. Trabalho de tempo integral no reino de Deus há 34. Eu sou bonitinho assim, novinho. Cabelo branco é só moda. É nada, é branco mesmo. Mas eu já vi muita gente da igreja de eu tratar o casamento. Eles passarem pela cura de casamento, já não estão mais na igreja. Eu já vi gente sendo curada de doenças sérias, até de câncer, e eles não estão mais na igreja. A culpa é de quem? É de eles permitirem que a sua fé passasse pelo processo de esfriamento. Eles não se aproximaram de Deus. Porque você acha que aqui a gente chegou na igreja e está tudo garantido? Há uma guerra espiritual iminente diante de nós. Nós vivemos com guerra espiritual o tempo todo. O diabo não quer que você permaneça na igreja. Eu já vi muita gente que vem para a igreja e vai embora. Me lembrei agora de um jovem amigo meu, mas amigão da minha juventude, da minha adolescência. Eu me lembro uma vez que nós tivemos uma experiência com Deus lá na igreja.
Irmãos, e ele foi para um lado e eu fui para o outro correndo. Sabe aquela vontade que dava para correr? E a gente saiu correndo na igreja e ele segurou no meu terno, então rasgou meu terno de cima e embaixo. Rasgou meu terno, eu lembro desse tempo. Hoje ele é ateu. Hoje ele não acredita em Deus. Qual é a culpa? A culpa é essa. Porque não lutou diligentemente, não batalhou diligentemente pela fé. Não tratou da fé de forma séria todos os dias. Não é? Isso se aproxima de Deus, a gente crê que Ele existe, porque a gente começa a ter a certeza da existência de Deus. Certeza em todos os momentos, em todas as dificuldades, a certeza. Eu estou passando por isso, mas eu tenho certeza, Deus está comigo. Ele não me abandonou, Ele está comigo. Às vezes você tem um problema para resolver no final do dia ou no máximo no dia seguinte. Você precisa ter a certeza da presença de Deus, certeza que Ele existe, que Ele pode todas as coisas, que Ele faz todas as coisas. Você, quando tem certeza que Ele existe, você vai ter certeza que Ele vai solucionar, que Ele vai dar um lenitivo, que Ele vai te socorrer. Ou Ele vai te levar para a glória. Não é? Aí, quando você tem a certeza da existência dEle, você tem a certeza disso, você tem esperança. Irmão, se tem uma coisa triste na vida de alguém, quando ela não tem esperança do amanhã. Você sabe que tem crente que é igual aquele personagem que eu não lembro o nome mais, porque é só da minha infância, não sei, aqui é tudo gente jovem. Você lembra de um personagem que dizia assim, ô vida dura. Oi? Não ouvi, mas é esse cidadão. Ele falava, ó céus, ó vida. É ele mesmo. Ele sempre tinha... Tem crente que é assim, só olha a coisa ruim da vida. Não consegue olhar a coisa boa. Quando você tem a certeza da presença de Deus, tem uma coisa que você tem, é esperança. Esperança por dias melhores. Esperança por um milagre. Esperança por algo poderoso que Deus vai fazer na sua vida. Tem crente aí, irmãos? Tem crente, diga aleluia. Porque você se aproximou dele, começou a conhecê-lo, sabe da sua existência. A fé te tira do mundo natural e te coloca no mundo do sobrenatural. Creia nisso. Você vai verificar isso no processo. Você vai ver Deus agindo na tua vida. Não olhe o começo, o problema, olhe o fim das coisas. Olhe o terminar delas, olhe e creia no algo sobrenatural. Tem muita gente que fica olhando a dificuldade, mas olha o fim delas. Foi isso que José fez. José não viu as dificuldades, não viu a cisterna que ele foi jogado, não viu a escravidão que ele ficou na casa de Potifar, não viu a prisão, ele só via a promessa que Deus tinha para ele. Ele tinha uma esperança de viver os sonhos que Deus tinha para ele. Porque ele tinha certeza da existência de um Deus Todo-Poderoso, ele tinha esperança. Aleluia! Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu tenho aqui galardão. Sim. Deus faz questão de nos abençoar. Sim. Quem já foi abençoado por Deus, levanta a mão, dá um grito de crente aí. Deixa eu ver se tem crente. Deixa eu ver se tem crente que já foi abençoado, diga aleluia. Se ele não fizesse mais nada, apenas escrevesse o nosso nome no livro da vida, já era o suficiente, concorda comigo? Mas ele faz questão de derramar mimos, fazer um mimo para você e para mim. Ele faz questão de te abençoar em algo que você quer. Deus, eu quero um carro. Ele vai lá e te ajuda. Eu quero uma casa. Ele vai lá e te ajuda. Ele te abençoa. Ele faz um milagre. Eu já vi muitos milagres disso. Já vivenciei muitos milagres nessa área. Ele te abençoa com emprego. Ele faz isso. Ele faz o sobrenatural. Quando você não consegue, Ele faz um milagre. Deus ama fazer isso. Mas a gente precisa entender uma coisa, irmãos. Eu quero que você saia com isso na sua mente e no seu coração. Fé não é feito para receber um galardão. Não é o principal objetivo. Embora ele seja uma ferramenta, mas não é. A fé não existe na nossa vida, porque senão a gente sempre vai ser interesseiro, filho interesseiro. Ou se Deus fizer tudo na tua vida, você vai ser um filho mimado, chato. Porque filho mimado é chato. Você vai ser um mimado apenas. Você não vai ter outra coisa a não ser isso. Deus não faz isso. Não é assim o verdadeiro pai, o bom pai, às vezes é aquele que segura alguma coisa para dar ensinamento. Tem muita oração que a gente faz e não é respondida, porque Deus está nos ensinando. Tem crente aí, irmãos? Deus está me ensinando, está te ensinando.
Então eu quero que você entenda que o grande objetivo não é fé para receber o galardão. Que a maioria das pessoas hoje do cristianismo, da igreja pós-moderna ou da igreja neopentecostal, por causa das campanhas, eles vão para lá e quando eles chegam lá e o milagre não tem, eles ficam revoltados, tristes. Que coisa horrível. Eu tive uma experiência com um rapaz que eu gostava muito dele, do casal. Eu lembro do nome da esposa, porque é um nome meio estranho, a Celis era o nome da esposa. É o nome da esposa. E ele saiu da igreja, foram atrás dele, não voltava. E um dia eu tive a benção de encontrar com ele quando eu fui no hospital visitar uma pessoa. Ele estava na guarita do estacionamento do hospital. Controlava e falou: ô meu irmão, como é que você vai, filho? Você está bem? Estou com saudade de você. Por que você não volta para a igreja? Ele falou: eu nunca mais volto para a igreja. Eu não quero mais saber da igreja. E eu não consegui falar com ele na entrada, porque eu tinha que fazer a visita, então eu falei com ele na saída. Aí fiz questão de dar um tempo. Falei: mas o que aconteceu, irmão? Ele falou assim: é porque vocês sempre enganaram a gente. Falei: eu fiz isso? Falei: para mim, perdoa. Mas o que eu te enganei? Aí ele falou: é porque vocês pregam que Deus vai lá e abençoa e Ele vai resolver o nosso problema. E isso não é verdade, pastor. E eu falei isso para ele naquela época. Falei: o problema é que você só veio para buscar algo material. Você não veio buscar o Deus que te salvou. E a gente precisa tomar um cuidado enorme. Quando a nossa fé, você acha que a sua fé só é exercida quando você precisa de alguma coisa. Fique em pé, por favor, igreja. Eu vou terminar com isso. Olha lá, ó. Você acha que a sua fé é feita só para... Você acha que o seu exercício de fé é só baseado numa necessidade. Tem crente aí, irmãos? Você só é... Não? Agora eu vou ter... eu tenho fé. Tem gente que vem na igreja de dia, de noite, de madrugada, porque quando está passando um problema. Tem gente que para orar quando está passando... É verdade ou não é, crente? Que está passando uma dificuldade, agora eu vou orar às 5 da manhã, porque eu estou passando uma necessidade. Tem muito crente que está orando agora, porque o Brasil está nesse ponto. E é verdade. A igreja errou. A igreja, eu falo por mim, a igreja errou. Nós não oramos na época que o nosso Brasil estava sendo assaltado. Mas agora que nós estamos com medo que volte isso, a gente ora. Ainda bem que paramos para orar. Mas eu espero que a igreja se levante em oração continuamente, não só agora. Para a gente receber algo. Porque a fé é o caminho, que eu chamo isso de o ciclo do milagre. Qual é o ciclo do milagre? Meu irmão, tenha fé. A fé que agrada a Deus. Porque o objetivo da fé é agradar a Deus. E agradar a Deus passa por processos de obediência. E você vai se aproximando de Deus. Quando você se aproxima de Deus, você sabe que Ele existe e que Ele é poderoso. Há uma esperança em você. E naturalmente Deus resolve te presentear. Tem crente aí ou não? Eu quero orar por você. Glória a Deus. Pai, eu oro por esse povo. Eu oro por esta gente. Deus, pessoas que estão pela internet ou aqui presentes. Estou sentindo de Deus em algo poderoso aqui. Algo poderoso. Ora em línguas, ora em português. Faz do jeito que você quiser, mas faz. Aleluia. Oh, cantariba choia. Aleluia, Pai. Aleluia. Um povo aqui que tem fé, que quer agradar o Senhor. Oh, Santo de Israel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra. Tu estás sentado no alto e sublime trono, aleluia. A tua palavra diz que a tua glória enche a terra e enche o céu. Santo, santo é o teu nome, aleluia, papai. Aleluia é o teu nome, aleluia. Os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras do Senhor. Aleluia, tu és o grande, Senhor. Tu és o El Shaddai, o El Elyon, o Jeová Rafa, o Jeová Jireh. O grande é o sol, tu és. Não há nenhuma resposta que o Senhor não tenha para as nossas perguntas. Tu és o Senhor. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Pai, oro e abençoo, Pai, profetizo que da geração desses irmãos vão sair, ó Deus, grandes missionários, o novo Billy Graham, o novo Bonk, o novo Martin Luther King, aleluia. Deus, eu profetizo, Senhor, que vão nascer pastores, pastoras, evangelistas,
Pai, missionários, vão sair empreendedores de Deus, homens e mulheres de Deus que vão sacudir a nossa nação. Pai, levanta a tua igreja no poder da fé, levanta a tua igreja no poder da unção do Espírito Santo. Há poder, Pai, em nome de Jesus, leva esse povo a viver o sobrenatural de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, aleluia, Pai. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Que rebeia.